Fala galera, hoje eu estou trazendo para vocês uma dica de leitura a respeito do tema evolução biológica. É muito comum a gente ouvir pedidos de dicas de leitura lá no blog do Evolution Academy, vira e mexe. Algumas pessoas perguntavam por onde começar a ler para entender um pouco sobre evolução. E eu e o Fabiano, que é meu colega lá do Evolution Academy, a gente costumava indicar esse livrinho aqui, que é o que eu vou falar para vocês agora. O livro Evolução, o sentido da biologia, ele é da editora Unesp e foi escrito pelo Diogo Maier em conjunto com o Charbel El-Hany. Eu acredito que essa seja a pronúncia do nome do professor Charbel. O Diogo Maier, ele é professor da USP, ele trabalha com genética e biologia evolutiva. Charbel ele é professor da Universidade Federal da Bahia e ele trabalha com o ensino, filosofia e história da biologia. Como vocês podem ver, o livro ele não é muito grande, é um livro pequeno, por isso que ele é uma boa indicação de leitura, porque ele é um livro prático, ele é objetivo e ele cumpre muito bem o papel de explicar ali os conceitos básicos para a gente entender um pouco da biologia evolutiva. Então, para quem está começando a ler sobre o assunto agora ou quer começar, quer se aprofundar um pouco mais na biologia evolutiva, este livro é um ótimo ponto de partida. Então ele vai trazer aquela introduçãozinha clássica sobre a história da biologia. Então ele vai falar um pouco do pensamento evolutivo pré-Darwin. Evolutivo entre aspas, né? Apesar de Buffon e Lamarck já falarem de mudanças nas espécies antes do Darwin surgir com a sua teoria da seleção natural, e esse pensamento ele é um pouco de encontro à ideia fixista, a ideia de que os animais eles são fixos, eles não sofrem alterações ao longo de gerações, eles foram criados da forma que eles são hoje e assim serão até serem extintos. Entre os fixistas vocês vão encontrar aqueles pesquisadores que flertavam com o criacionismo e com o literalismo bíblico. Inclusive alguns criacionistas modernos, criacionistas brasileiros inclusive, ainda fazem um bom uso, fazem uso de boa parte das ideias fixistas daquela época pré-Darwin. O rompimento das ideias fixistas com a biologia, ela vai acontecer no momento em que Darwin e Wallace publicam o seu artigo sobre a seleção natural e posteriormente com a publicação do livro A Origem das Espécies. Em um dos primeiros capítulos, os autores eles vão discorrer sobre as evidências da evolução que estavam disponíveis ao Darwin na época dele. Então, isso quer dizer que não vão estar inclusas aqui as evidências genéticas que vieram posteriormente. Então eles vão falar sobre fósseis, a biogeografia, convergências, órgãos vestigiais, todas as evidências que o Darwin analisou até chegar na sua ideia completa ali da teoria da evolução. Uma das partes bem importantes desse capítulo também é que os autores eles vão dar uma desmembrada na teoria da evolução para você conseguir entender ela em detalhes, o que vai ajudar a eliminar aquelas ideias erradas sobre macaco virar gente, urso virar baleia, que são ideias um tanto absurdas, mas que ainda rondam aí pelo senso comum. E claro que não poderia faltar um capítulo exclusivo à seleção natural, onde vai ter mais uma vez um trecho dedicado à parte histórica, que vai mostrar aí a fusão do darwinismo com o mendelismo, trazendo também exemplos em que podemos observar a seleção natural em ação. E coisas também que eu julgo de muita importância aqui, é que eles vão falar do papel do acaso na evolução. Muita gente acha que a evolução acontece puramente ao acaso, mas qual que é o papel do acaso na evolução biológica? Também vai ser discutido o papel da adaptação, que é uma discussão bem importante para se entender a evolução, e a atuação da seleção natural no organismo como um todo. Os autores também vão dedicar os últimos capítulos a elucidar um pouco do debate que ocorre sobre a biologia evolutiva dentro do meio acadêmico. Então a seleção natural ela seria o único mecanismo que compõe a evolução biológica? O que é selecionado? São genes? São indivíduos? Ou são os grupos? Essa discussão também vai entrar no debate fora do meio acadêmico, que é o debate com os criacionistas, o debate da evolução com o criacionismo. Então ele vai trazer aqui uma lista bem interessante, bem importante, de perguntas clichês dos criacionistas, e eles vão responder essas perguntas em detalhes,
Então são perguntas que são feitas desde a época de Darwin até os dias atuais, e vão encerrar o livro mostrando exemplos muitíssimo interessantes sobre a evolução ocorrendo no nosso dia a dia, como por exemplo quando as bactérias adquirem uma resistência a antibióticos. E o último capítulo do livro, ele vai trazer uma mensagem muito importante, que inclusive já está explícita no próprio título do livro, que é Evolução, o sentido da biologia, é que não há biologia sem evolução. Não tem como você pensar biologicamente e não tem como você falar de biologia sem a presença da evolução, sem a evolução estar ali atrelada ao pensamento biológico. Como disse Dobzhansky antigamente, né, a sua famosa citação, nada em biologia faz sentido exceto a luz da evolução. E eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira dica de leitura. Se vocês tiverem interesse e querem adquirir esse livro, vocês podem entrar diretamente no site da editora Unesp, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E se você mora em São Paulo, você pode ir diretamente numa livraria da editora Unesp, que tem ali na Estação Sé. A livraria fica ao lado da Catedral da Sé. E se você for estudante, você ainda consegue um descontinho na hora de comprar o seu livro. E claro, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, ajudar aí a divulgar a ciência no nosso país. E conheça também os outros canais do Science Vlogs Brasil. E um abraço a todos vocês e até a próxima.